E hoje vamos de sobremesa refrescante para vender muito nesse calor. E é um ótimo fácil venda, pois essa receita é de custo baixíssimo. E no preparo do recheio não vai leite condensado e nem creme de leite. Então é realmente uma receita de custo baixo para você já iniciar as suas vendas ou então para colocar no seu cardápio. Então, bora comigo conferir essa torta gelada de morango? E como é uma sugestão para o seu Face Venda, você sabe que eu compartilho todas as dicas de produção, aquele pulinho do gato que faz toda a diferença e, é claro, toda a precificação. Então, bora? E como é uma torta gelada, para ela eu vou preparar um pão de ló. Aqui eu utilizei 4 ovos pequenos, tá, gente? Mas se seu ovo tiver aí no tamanho tradicional, você utilize apenas 3. Vou deixar na descrição a medida em peso. Nesses ovos eu já coloquei essência de baunilha. Levei ele pra tigela e vou dar só uma batidinha aqui nos ovos, porque eu tô preparando com outra batedeira. Vai ser a mesma coisa se você fizer aí na batedeira de mão. Misturo só, tá, gente? Não precisa de batimento, porque o batimento será com o açúcar. E meu açúcar já está peneirado e com uma pitadinha de sal. Aqui eu tenho 90 gramas. Se você não puder pesar, dá quase meia xícara, da qual eu utilizo de 200 ml de capacidade. Agora, vou colocar na potência máxima da batedeira e vou deixar batendo por 8 minutos. Aqui eu estou fazendo na batedeira simples de 2 ganchos para mostrar para vocês que dá certo também, mas se você tiver a planetária é bem melhor, tá? O processo da massa será o mesmo. Os ovos com açúcar já deu tempo de batimento, percebam a mudança. Agora eu coloco a minha batedeira na potência 1 e vou colocar delicadamente 25 ml de água. É pouquíssima água mesmo, tá, gente? Porque aqui se trata de um pão de ló e não tem gordura nessa massa, tá? As únicas gorduras são das gemas mesmo. E colocando a água, eu venho com os meus secos. E os secos foram 110 gramas de farinha de trigo, se você não puder pesar, dá uma xícara da qual eu utilizo. Uma colher de sopa de amido de milho e uma colher rasa de fermento químico. E todas essas informações estarão disponíveis na descrição em gramas. Misturo todos esses secos e vou acrescentar com o restante dos ingredientes. Para acrescentar os secos, a minha batedeira continua aqui na potência 1, porque eu não posso bater a farinha de trigo, é apenas misturar mesmo para não ativar o glúten dela. Aqui, como eu estou fazendo na batedeira de 2 ganchos, o que eu faço? Eu coloquei os secos, deixo misturar um pouquinho, venho, limpo ali a tigela da batedeira, misturo um pouquinho também, sempre com delicadeza, ligo novamente a minha batedeira na potência 1 e vou deixar aqui misturar. É apenas misturar, tá, gente? Sem bater. E é pouquíssimo tempo que eu vou ligar novamente a batedeira. Massa pronta, agora eu vou transferir para uma forma retangular com papel manteiga somente no fundo. Se você não tiver exatamente com essas medidas, gente, pode utilizar aí aproximadamente. Porque aqui eu vou cortar, tá? A única coisa que eu preciso me preocupar é do tamanho ali pro pote. E essa forma tem 30 de comprimento, 21 de largura e 5 de altura. Ela é bem baixinha mesmo. E aqui eu coloquei papel manteiga somente no fundo, mas como aqui não é para rechear, se você quiser pode untar aí a sua forma do modo tradicional, né? Com margarina e enfarinhar. Vou transferir toda a massa para a forma, ajeitar para deixar bem distribuído e levar para forno pré-aquecido. Eu deixo sempre o meu forno pré-aquecendo por 10 minutos na temperatura de 180 graus. Vou deixar essa temperatura do começo ao fim para o meu bolo assar. E esse pão de ló assa aqui no meu forno por 18 minutos. É bem rápido porque é um pão de ló, né? Não tem nada de gordura praticamente. E também é uma massa bem baixinha.
E aqui, gente, é torta gelada. Eu utilizo o pão de ló, por quê? Porque ele vai deixar essa torta mais gelada e refrescante. E não é bolo de pote, porque eu não tenho as camadas referentes ali de um bolo de pote. Mas se você quiser trocar, colocar aí massa de bolacha, pode também. Você pode utilizar as mesmas referências aqui do vídeo, só que a massa de bolo deixa mais refrescante. E mais barata também, tá, gente? Vocês vão perceber isso na precificação. E para o recheio e praticamente o restante da receita, tá, gente? Eu vou utilizar o creme de confeiteiro. Esse creme a gente acha facilmente em lojas de confeitaria e eu estou utilizando esse aqui. Não precisa se apegar à marca, tá? Só utilize essas referências, que esse é o creme de confeiteiro quente, porque tem o afrio que a gente só mistura com leite. E para essas quantidades e rendimento, eu fracionei a receita, pegando as informações do próprio fabricante que tem atrás ali da embalagem. E para a receita que eu vou fazer com vocês, eu estou utilizando 300 gramas de creme de confeiteiro. Já coloco essa quantidade na panela e para essas 300 gramas de creme de confeiteiro, eu utilizei 800 ml de leite em temperatura ambiente mesmo. Já vou dissolver esse leite no creme de confeiteiro. Misturo bem antes de levar para o fogo. E, gente, não tem mistério nenhum aqui. Só tem uma dica caso aqui o creme queira empelotar, tá? Mas, gente, super fácil mesmo. Até quem não entende nada de confeitaria consegue reproduzir essa torta gelada. E levo para fogo médio, mexendo sempre. Não pode parar de mexer, né? Pois é um recheio aqui igual os tradicionais. E, gente, esse creme de confeiteiro, você consegue produzir várias tortinhas, tá? Não é aqui somente essas unidades que eu vou falar para vocês. Aqui eu utilizei 300 gramas para o creme e vou utilizar também para a geleia de brilho. Então, coloca aí 400 gramas do creme, então dá para eu fazer duas remessas dessas que eu vou compartilhar com vocês e ainda sobra um pouco de creme, tá? Então, mesmo eu tendo que comprar 1 quilo desse creme, vale a pena, tá, gente? E outra coisa, a gente pode utilizar em vários preparos, não somente em tortas geladas. E percebam que aqui o meu creme tá dando um monte de gruminho. Isso é normal aqui por conta do creme de confeiteiro. Às vezes pode acontecer e às vezes não, tá, gente? Mas se acontecer, como foi o caso aqui, eu abaixo o meu fogo, deixo ali mais baixinha a temperatura e venho passando o meu fouet. Aqui eu estou passando superficial para eu não arranhar ali a minha panela. Passo até sair esses gruminhos e é bem rápido mesmo. Depois volto para o cozimento normal. Vou aumentar o fogo e vou cozinhar até atingir o ponto ali ideal desse creme. E esse é o ponto ideal. Percebam que forma bolhas maiores. Eu passo a minha espátula, eu já vou vendo o fundo da minha panela e ele cai bem grosso da espátula. Mas se você ficar na dúvida, você pode seguir também a recomendação do fabricante e fracionar o tempo também de preparo, pois a gente fracionou aqui as quantidades também. Feito isso, é só fazer o método tradicional, transfiro para um outro recipiente, coloco o plástico em contato e vou deixar esfriar totalmente para utilizar. Nesse caso aqui, eu deixo esfriar em temperatura ambiente, porque vocês vão ver que depois ele fica bem firme. Já para geleia de brilho e também para eu ter a saborização de morango, vou continuar com o creme de confeiteiro, só que agora eu vou mudar o preparo, vou utilizar água e também vou fracionar mais ainda a receita. Na minha panela, eu tenho 80 gramas de creme de confeiteiro e vou juntar com 450 ml de água. Vou fazer o mesmo processo, misturar bem antes de levar para o fogo. Vou levar para fogo médio, mexendo sempre,
igual o recheio, tá, gente? Não pode parar de mexer, até atingir o ponto necessário. E aqui, gente, vocês vão perceber que vai mudando de cor, vai ficando mais claro. E para saber também qual é o ponto necessário, ele vai ficar firme, tá, gente? Vai ficar tipo uma cor translúcida e também bem firme. Aqui já chegou no ponto que eu preciso, percebam também que fica bolhas maiores, mudança de cor e vai ficar, a princípio, mais molinho assim mesmo, tá, gente? Depois que esfriar, vai ficar firme. Até na hora da montagem, eu vou precisar bater novamente para ficar ali maleável para minha montagem. E depois, sobre refrigeração, ela vai ficar firme, ó. Percebam que cai bem líquida da minha espátula, ela tá bem clarinha. E para saborização de morango, eu vou utilizar o pó saborizante da Mavalério, no sabor de morango, né, gente? É claro. E eu coloquei aqui 4 colherzinhas de café. Eu vou deixar essas quantidades em gramas para vocês na descrição, porque a gente precisa dessas informações para precificação. E, gente, percebam que o meu pó estava empedrado, mas eu vou usar assim mesmo, né? Enquanto der para usar, eu tô usando. Se tá válido, eu tô usando. E por isso que eu coloquei, em média, 4 colherzinhas de café, porque geralmente eu coloco 2, tá? Quando o pó tá normal. 2 colherzinhas de café, mas eu sugiro que você sempre coloque e prove, tá? Para deixar realmente do seu gosto. E aqui é o que vai dar sabor aí para nossa sobremesa. Assim eu posso apresentar como tortinha gelada de morango. E colocando o pozinho, é só misturar bem, mesmo ele empedrado, gente, por conta do calor, ele dissolve bem. Agora eu vou colocar 12 gotinhas do corante vermelho. E, gente, essa é a mesma geleia de brilho que eu utilizo para colocar nos meus bolos. Passo no morango para os bolos de vitrine, tá? Aqui é só deixar esfriar totalmente. E para passar nos morangos, é só deixar esfriar totalmente. No mesmo caso aqui, eu vou deixar esfriar totalmente para utilizar. E como a geleia fica bem firme, eu sempre vou batendo com o fouet para utilizar. Aí, vou passando nos morangos e decorando os bolos. Eu vou transferir para um outro recipiente para esfriar mais rápido e vou tampar. Esse não precisa colocar plástico em contato, tá, gente? E os preparos que compõem a nossa torta gelada já estão prontos e totalmente frios. Agora sim eu posso começar a minha montagem. E a primeira etapa será cortando a massa. Eu vou utilizar um cortador redondo e ele tem um diâmetro de 7,5, tá, gente? Aqui eu já utilizo esse cortador que facilita muito, mas caso você não tenha, pega alguma coisa aí que chegue aproximadamente a essas medidas, vem marcando a sua massa e cortando. Aqui, primeiro, eu vou marcar a minha massa, porque se eu marcar errado, eu tenho a oportunidade de arrumar, né, gente? Agora, se eu já venho cortando, eu não tenho essa oportunidade. E o meu rendimento aqui será 11 unidades, tanto para massa e o recheio, a geleia de brilho. Então, eu tenho que cortar bem rente, tá, gente? Percebam ali, ó, que eu vou fazendo a marcação bem rente para eu conseguir esse rendimento. E o que sobra aqui é pouquíssima coisa de massa, tá? Mas se você fizer uma grande produção, o que eu te sugiro? Que você faça bolo de pote, assim você não perde nada. É só esfarelar a massa e fazer bolo de pote com o restante. E aqui, gente, com o meu cortador, por isso que eu gosto dele, vocês viram que eu fui marcando e girando. Já sai ali a minha massa certinha. Aí, para montagem, eu retiro essa parte açucarada, que fica melhor depois para eu colocar a calda. E algumas massas aqui, gente, que fica maior, eu vou retirar uma tampinha também, tá? Para dar um encaixe certinho ali no meu pote. Mas não são todas que eu preciso retirar um pouco de massa aqui, tá? Porque algumas dá certinho, porque algumas ficam mais baixinhas. Aí, já corto todas as minhas massas e coloco na minha embalagem. E o creme de confeiteiro, que também está totalmente frio,
Olha como ele fica bem firme, tá, gente? E o que que eu vou fazer para voltar a minha cremosidade? Eu posso misturar com o fouet, caso você não tenha batedeira, tá? Você vem com o fouet e mexe até voltar essa cremosidade. Mas se você tiver batedeira, eu já te sugiro, pega ele, coloca na batedeira e bate, porque isso você volta a cremosidade em 2 minutos, que é o caso que eu fiz aqui, tá, gente? Olha como que ele fica, bem cremoso novamente. Aí, eu vou começar a minha montagem. E para facilitar, eu vou colocar o recheio na manga de confeitar, para assim eu fazer a montagem de todas as tortinhas. E para a geleia de brilho, é a mesma coisa, tá, gente? Percebam que como ela tá mais firme, eu vou bater ela. Aqui pode ser com o fouet mesmo, mas eu tenho batedor elétrico portátil, eu já venho com ele. É exatamente isso que eu faço para passar os meus morangos nos bolos de vitrine. E aí, ela vai endurecendo, eu vou batendo ela de novo. Porque eu também não posso ter uma geleia de brilho muito mole para os preparos, tanto para o morango e para essa sobremesa. Ela tem que estar firme e não escorrendo. Quando o cliente pegar na colher, tudo ali tá firme. E a embalagem que eu utilizei para essa montagem foi essa daqui, a referência dela é G640D. A capacidade de mililitro dela é 170 ml, tá, gente? Ela já vem acoplada, mas confesso que eu não gosto que ela venha acoplada, porque atrapalha. E eu estou utilizando essa embalagem, por quê, gente? Porque eu tenho uma caixa fechada, então eu já vou fazendo as produções. Mas vocês não precisam utilizar exatamente essa embalagem, pode utilizar uma de custo menor. Utilize aí a referência de 170 ml. E essa montagem vou fazer toda em cima da balança. E com as massas já em todas as minhas embalagens, eu venho com a minha calda. É a caldinha fria. E aqui, gente, eu não utilizei leite condensado, eu utilizei para essa calda a mistura láctea da Italac e água. Essa mistura láctea está maravilhosa, tá, gente? E o preço também ótimo, né? E para calda hidratar chantilly, ela está sendo ótima. Fica aí a dica para vocês, e essa dica eu peguei da Tati lá no canal Tati Doces. Gente, depois que ela falou, eu corri para comprar e realmente eu adorei. Então, realmente, essa sobremesa não tem nada de leite condensado. E de creme agora, gente, eu coloco 80 gramas dele. Vou colocando sempre já pelas laterais, para eu já preencher toda a embalagem. Aqui eu tava retirando um pouquinho, porque tinha dado 85. E nesse pote eu tenho que fazer exato, senão depois não fecha ou aperta ele. Depois eu venho com 25 gramas da geleia de brilho, coloco e distribuo. E para finalizar a decoração, eu venho com um morango cortado ao meio, já está higienizados, e eu gosto de utilizar o talinho verde, mas fica a critério. E também fica a critério se você quiser modificar, quiser cobrir toda de morango, tá, gente? E aqui já temos uma torta, né, gente? Mas eu vou colocar amendoim para finalizar, porque vai ajudar não pegar tanto ali na minha embalagem quando o cliente abrir. Mas já temos uma torta gelada, caso você não queira utilizar o amendoim, tá, gente? Ó, percebam quando eu abro, pega ali na minha embalagem, mas isso também não vai interferir em nada. E, gente, deixa eu falar para vocês o porquê vai bastante calda nesse bolo. Eu utilizei justamente o pão de ló porque ele é neutro, leve e me permite molhar bastante. Vai bastante calda justamente para deixar essa torta bem gelada. Mas se você quiser modificar, fica a critério. Mas, gente, faça aí a receita e depois me conta. Fica super suave e combina muito com o calor, tá? E agora eu vou repetir a sequência da montagem para vocês, sem as pausas, para não ficar confuso. Então, foram 40 gramas de calda, 80 gramas do creme de confeiteiro, o nosso recheio, né? E 25 gramas da geleia de brilho. Morangos para finalização e amendoim.
Eu utilizei nessa produção, que foram 11 potinhos, o rendimento de tudo, massa, recheio, geleia de brilho dá exatos, tá, gente? Eu utilizei 70 gramas de amendoim. E já vou compartilhando com vocês toda a precificação. Está passando aqui na tela todas as informações. E lembrando, precificação é individual, você precisa precificar em cima dos seus gastos para você não ter prejuízo. Como falei, o rendimento foram 11 potes. O custo dessa minha receita foi de R$16, gente. Custo baixíssimo, não é mesmo? E o aplicativo sugeriu para as minhas vendas o valor de R$5,77 cada um. Muito bom preço mesmo, né, gente? Para quem quer começar com uma sobremesa aí de baixo investimento ou então incluir no cardápio. E o amendoim que eu estou utilizando é desse aqui, eu gosto bastante. E precisa estar escrito que é sem sal, tá, gente? Fica sempre ali, ó, embaixo da embalagem. E eu venho colocando com a colher, não tem segredo nenhum, tá, gente? E eu gosto sempre de colocar pouquinho, porque ele vai espalhando também conforme o transporte. E como falei, é pouquíssimo amendoim, tá, gente? 70 gramas para essa produção. E sobre a validade, eu dou de 3 dias sobre refrigeração sempre. E esse preparo não é recomendado o congelamento, uma por conta do creme de confeiteiro e também porque contém a fruta. O único preparo aqui, se você quiser antecipar produções, que dá para fazer e congelar, é a massa, tá, gente? Mesmo que tenha amido, é pouquíssima quantidade, você pode congelar, sempre bem embalado, até por 30 dias. E, gente, já quero saber se você gostou dessa receita. Se gostou, deixa aqui o seu retorno para mim. Vocês gostam de sobremesa assim no pote e de custo baixíssimo? Se sim, deixa aqui nos comentários e também sugestões para eu trazer nos próximos vídeos. E se você reproduzir qualquer receita aqui do canal, me marca lá no Instagram para eu também postar o seu trabalho. E confesso, tá, gente? Eu fico super feliz. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, você gostou, compartilhe para mais pessoas, assim você ajuda muito o canal. E olha, gente, não fica realmente uma lindeza de sobremesa? E nesse calor é a melhor opção para você apresentar para os clientes. E lembrando, né, o calor só tá começando, então a gente tem que utilizar muito a criatividade. E façam aí para vocês provarem que fica realmente suave. E gostosa, viu, gente? O difícil é querer comer só uma. E uma sugestão muito importante, tá, gente? Como aqui a gente apresenta como torta gelada de morango, coloque sempre na geladeira, no mínimo aí umas 6 horas para você vender e ela está bem gelada e refrescante. E olha a lindeza que fica a montagem dessa torta. E para finalizar, eu coloco a minha etiqueta que contém a minha logo, que valoriza muito o nosso trabalho, tá, gente? E aqui no canal tem cupom de desconto, o link sempre está na descrição. E fala que veio aqui do canal Bruno e Você na Confeitaria para você aproveitar esse desconto. Ah, gente, uma sugestão também, já ia esquecendo de falar para vocês, é se quiser fazer com o morango inteiro assim. Aí você molha ele também na geleia de brilho. Assim é bom quando a gente quer de um dia para o outro, pois o morango fica hidratado. E olha, gente, a delícia dessa tortinha. Pena que eu não posso dividir com vocês, mas vocês podem preparar aí e depois me contar. E é isso, pessoal, mais uma sugestão lucrativa, fácil, de custo baixo para o seu Faci Venda. Eu espero que tenha gostado e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!